Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marry. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje nós vamos falar sobre o Wedding Planner para o seu casamento. E para me ajudar nesse tema, eu estou recebendo a Bel Benkler. Bel, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme te receber aqui no Pod Marry. Obrigada pelo convite. É o prazer é meu. Seja bem-vinda, a casa é sua. Hoje eu quero que a gente ajude cada vez mais, como eu falo, o objetivo do Pod Marry é a gente ajudar os noivos a cada vez mais entenderem sobre esse mercado. Vambora. E tomar as melhores atitudes. Então, antes da gente realmente falar sobre planejamento de casamento, queria que você contasse um pouco da sua história. Sei que você tem... do jeito que vai parecer que eu tô querendo te chamar de... né? Mas eu sei que você tem vasta experiência nesse mercado, trabalha há muitos anos nisso. Então, eu queria entender como que você começou, há quanto tempo você está no mercado, para referenciar um pouquinho para o pessoal de casa. Bom, eu comecei a fazer casamento em 2005. Eu sou psicóloga de formação. E chegou um momento eu falei, não quero mais isso, o que eu vou fazer? Fui fazer os cursos de eventos que tinham na época, que eram bem fracos, por sinal. E comecei em 2005. E aí era um casamento ao ano, né? Tipo, fazia um, passava o ano, no outro ano eu tinha dois. E assim eu fui começando de pouquinho em pouquinho, né? Então, já são alguns bons anos aí nessa estrada. E o mais legal é que eu sou de São Paulo e o meu primeiro casamento foi na praia, na Ilhabela. Porque eu conheço muita gente na Ilhabela, eu velejava, então lá era a minha zona de conforto. Sim. Então eu tinha amigos e falei para um amigo meu que era chefe de cozinha de lá, Fabinho, ele era chefe do Yacht Club, então tinha alguns casamentos ali. Eu falei, olha, eu fiz um curso, é meio fraco tal, mas eu queria começar a fazer evento, então me indica, porque você faz casamentos aqui na Ilhabela. Na época não tinham muitos lugares na Ilhabela, na verdade não tinha quase nenhum. Na Ilhabela só tinham as casas, tinha uma marina que fazia evento, que é onde eu comecei a fazer. E aí, a partir daí, eu fiz esse e fui fazendo, e hoje em dia, assim... já fiz mais de 500 casamentos. É muito. E aproveitar esse gancho que a gente tem quase 20 anos de mercado, uma das minhas maiores curiosidades é porque eu não estava no mercado há 20 anos atrás. Você não tinha nem nascido, né? Não, queria eu ser novinho assim, mas infelizmente já tinha aí, já não dava mais para contar nas mãos a minha idade. Mas eu queria, na sua visão, o que mudou nesses quase 20 anos, assim, que você consegue entender do mercado de casamento? Eu acho que várias coisas mudaram. Sim. Primeiro, eu acho que o conceito mesmo em si do que é fazer um casamento, dos fornecedores que fazem parte de um casamento. Quando eu comecei, tinham poucos lugares para fazer casamento, poucos assessores, né? O Wedding Planner era uma coisa assim... eram os pais que faziam, as mães, a família, porque as pessoas tinham mais tempo, né? Então, elas dedicavam aí a vida a fazer o casamento dos seus filhos. Então, isso eu acho que mudou muito. E o formato, porque antigamente tinham 3 buffets em São Paulo, né? Que você conta no dedo, que agora não tem mais, mas que você comprava meio que um pacote, e eles já faziam tudo. Então, era muito mais simples. Por isso também você tinha muito menos assessor, porque quando você ia casar, você ia num lugar, você comprava lá um pacote, então aquele local já oferecia o espaço, já oferecia o buffet, não tinha essa história de bar de drink. Bar de drink é uma coisa super nova. Antes começou com bar de caipirinhas, aí parou o bar de caipirinhas, hoje em dia é bar de drinks, que tem drinks maravilhosos, né? Isso é um problema, porque você vai bebendo um atrás do outro. Eu acho uma delícia. De ver, né? E quando eu vou de convidada, também adoro. Corrigiu rápido, de ver. Quando eu sou convidada, eu também adoro, mas a gente vê e se diverte, porque as pessoas... Então, eu acho que você tem essa história de bandas, né? Então, hoje em dia, você tem casamentos e depende do gosto do cliente... né? Você faz com bandas famosas, não famosas, nacionais, internacionais, de pagode, sertanejo, rock, de 1000 estilos diferentes.
Antes eram aquelas bandas bailes de casamento, né? Com aquela coisa que o pessoal tocava 5 horas, aquela coisa que não acabava nunca mais. Aí as cantoras mudavam, põe os figurinos, muda de vestido, põe vestido, tira vestido. Então mudou muita coisa, decoração. Hoje em dia a decoração é um dos itens assim mais onerosos, que mais custam dentro de um casamento. Porque você tem decoração aérea, você tem peças maravilhosas. Quando eu comecei era assim, gente, um arranjinho que vinha num floral, numa esponjinha que espetava lá a margarida, a flor do campo, a gérbera, sei lá, a flor. E era aquilo a decoração, né? Então era muito mais simples. Não menos bonito, porque era o que tinha na época e era lindo para a época, era moda. Mas acho que muita coisa mudou. Eu vejo uma mudança gigantesca. Eu percebo, claro que a gente tá eu tô nesse mercado há 6 anos, então infinitamente menor esse tempo e a minha experiência em relação a isso. Mas desses 6 anos, algumas coisas mudaram como atrações. Hoje a gente vai em casamento que tem DJ, tem banda, tem bateria de escola de samba. Antigamente você não imaginava uma bateria de escola de samba no casamento. Não, você tem bateria de escola de samba. Eu fiz um semana passada, inclusive, que teve. Bateria de escola de samba, você tem banda de vários estilos, você às vezes tem um violino lá, uma live, você tem um sax ao vivo, cara, tem uma infinidade de coisas. Então isso é muito legal, porque tem para todos os gostos, né? Sim, não, e outra coisa que tem crescido por exemplo, antigamente as músicas da entrada da igreja eram quase todas as mesmas. Hoje a gente já tem, a gente recebeu aqui uma dupla chamada Marigu, que eles... Adoro, eles são ótimos. E eles cantam na entrada mesmo dos noivos. Isso é uma coisa que se você pegar, não precisa nem muito longe. Eles fazem a cerimônia, que antigamente Exatamente. era só coral, Exato. clássico e música sacra. Sei lá, música clássica. O Aguinaldo Raiol, que se colocava. O Aguinaldo Raiol era moderno. Há 30 anos atrás era uma atração, uau. Mas ele cantava Ave Maria. Eu não sou dessa época, eu já vim depois, tá? Não, eu lembro da Aguinaldo Raiol, por isso que eu tô falando. Eu fui num casamento quando criança que tinha o Aguinaldo Raiol cantando. E era uma coisa... Eu lembro da cena dele lá em cima da igreja cantando. É que nem se ele Baita levar a Loki hoje. É. O Aguinaldo Raiol era Eu não entendi nada. Falei assim, o que é esse cara? Todo mundo, olha, o Aguinaldo. Quem é, né? É isso, mas Marigu são maravilhosos. Eu já fiz casamentos. Não, eles são muito fofos, são muito talentosos, eles têm um repertório muito legal. E é algo que eu falo. Isso mostra como o mercado de casamento está conseguindo se desenvolver. Porque, como você disse, quando você começou tinha uma decoração, 3 opções de flores. Hoje é uma O mercado é infinidade. gigantesco. Então, por exemplo, quando eu comecei, os padrinhos não entravam. Não tinha essa história de... Já ficavam lá Já no altar. ficavam ali, né, no altar, quietinhos, não entravam. E hoje em dia é um desfile, né? Então, os casais põem 20 padrinhos, Todo mundo tem que 25. cumprimentar no final. Tira Exato. foto. Agora, dia 4, meu próximo casamento, tem 20 padrinhos. 20 do Não, total? não, 10 de são- cada lado. Ou 20 de cada lado. Eu acho que são, no total, 20 casais. Então, a gente, pra caramba, são 40 pessoas. Esse palco, é um Eles palco. vão sentar, então, eles vão sentar porque não caberia, Sim. ficaria estranho, né? Nem caberia tantos casais ao lado, ia ficar muito... Algumas igrejas têm limite, Tem limite, né? então, igreja tem limite. Então, Nossa Senhora do Brasil tem limite, a São José tem limite até por uma questão de espaço físico. As igrejas em geral dão um limite aí de, sei lá, 8 casais, 10 casais, 5 para cada lado, 4 para cada lado, mais os pais. E aí cada uma tem o seu número. Mas, hoje em dia, muitas pessoas, eu acho que até mais pessoas casam fora da igreja do que na igreja. E aí tem as outras religiões, né? Seja casamento judaico, seja muçulmano, seja católico, seja o que for a crença, a religião, ou sem religião, ou seja o que for. Tem muito casamento fora desse contexto de igreja, que casa no espaço, seja em São Paulo, casa no espaço, já faz a festa no mesmo local, ou vai casar numa fazenda e faz a festa no mesmo local, ou casar na praia e já faz a festa no mesmo local, então... Eu tive, no feriado dia 12 agora, um casamento numa fazenda em Itu, onde tem uma capela dentro da fazenda, que aí foi a cerimônia religiosa. E aí a gente saiu e só desceu ali o morrinho e já estava no ambiente da festa. Maravilhoso, tá vendo? Então, é isso. Então, eu acho que assim, os tempos mudaram para melhor. Sim.
Para melhor. Pode ser que daqui a 20 anos a gente também fale que, pô, nossa, como a gente fazia isso em 2023, Você olha e fala, né? não, exato. Como, nossa, o pessoal, que nem que a gente falou que era moda, né? Fazer qual era lírico, que o pessoal entrava na igreja. Com aquela música, sei lá, lírica, Exatamente. religiosa, Hoje você fala, clássica. nossa, como faziam isso nessa época? Isso. Hoje é a mesma Hoje em coisa. dia você pode fazer uma entrada com uma Marigu, com um casal, com uma dupla cantando. Já fiz com uma mini orquestra, banda com cantores. Já fiz só com instrumentos, mas com instrumentos clássicos, mas o noivo entrando, sei lá, com o Rolling Stones, com o U2. Nesse casamento que eu fui, a noiva começou aquele pam, 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 mas depois A marcha. veio a música E Por Falar em Saudade, Onde Anda Você. Ai, que lindo. Eu não sou de me emocionar fácil. Meus amigos falam que eu tenho um Nossa, ela coração escolheu de uma ferro. música brasileira, uma Eu bossa achei nova. Maravilhoso. assim, de um bom gosto. Eu falei, não é... Eu na hora eu falei assim, isso aqui não seria comum 10 anos atrás. Jamais. Ficou porque ela era uma fazenda, então ela tava entrando baita dia bonito. Eu falei, cara, ela conseguiu acertar em cheio. Eu achei maravilhoso. É um negócio que foge do comum. Totalmente. E fica muito E personalizado. você personaliza, exatamente. Hoje em dia você consegue personalizar a decoração, o seu bar. As pessoas têm mais liberdade. Antes não. Era aquilo que tinha, acabou. Hoje em dia você tem uma infinidade. E como a gente tá falando aqui, tem hoje uma infinidade de opções. Como você faz para conseguir focar os noivos? Porque eu falo aqui para minha equipe, quanto mais opção a gente tem, mais confuso eles ficam. Tá. Uma ótima pergunta, adorei. Não, adorei porque eu acho que isso faz parte... acho que isso é um diferencial do meu trabalho e de muitos assessores também, né? Cada um faz da sua maneira. Mas eu acho bastante importante isso porque, assim, eu acho que o mais importante de tudo num casamento, no resultado, é o planejamento. Eu acho que o planejamento é 60% do casamento. Depois você tem o dia, né? Esse gerenciamento, essa parte no pré aí. E a execução, eu acho que é 10%, sabe? Porque se você planeja bem, tudo dá certo. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que é muito importante nesse planejamento eu fazer um super briefing com o casal. E aí não é só com a noiva ou só com o noivo, que geralmente a noiva entra em contato com a gente. Tá? A noiva ela entra mais em contato do que o casal. Então, tem muitos casos que eu falo primeiro com a noiva, depois eu falo, não, vamos fazer uma reunião, vai ser comigo, faço até uma reunião com ela, se for o caso. Mas eu acho muito importante conhecer o casal e alinhar as expectativas. Porque eu faço o casamento... Se eu vou fazer o seu casamento, Edu, eu quero saber o que você gosta. Esse casamento tem que ter a sua cara e não a minha cara. Imagina se eu estou há 18 anos fazendo casamento, fazendo sempre o que eu gosto, que chatice que ia ser. Eu já tinha, sei lá, me jogado aqui no primeiro andar não ia dar certo, tinha que ser mais alto. Mas seria chato e para o cliente também seria chato, porque eu ia impor o meu gosto. Então, eu acho que eu faço... uma anamnese mesmo, um briefing, o que você gosta, o que você sonha, tem alguém que você conhece que você gosta, tem algum buffet que você gosta, alguma decoração. Então, eu vou puxando várias informações e referências da pessoa para entender o que ela quer. Né? Tem pessoas que chegam já... eu quero isso no tal lugar, meu sonho é assim, a cor já chega meio que pronta. Tem gente que chega e fala assim, eu preciso começar por você porque eu não tenho ideia. Eu fui pedindo em casamento, eu não sei nem por onde começar. Mas esse é um ponto, na verdade, que eu gosto sempre de falar no podcast, que o pontapé inicial do casamento é a assessoria. Eu acho que é muito importante. Ainda mais hoje em dia, com essa oferta tão grande. Então, eu acho que assim, voltando até a primeira pergunta que você me fez, né? O que mudou e o que não mudou. Uma das coisas das coisas que mudaram e muito, eu acho que essa oferta de fornecedor. Então, hoje em dia, você tem assim, muito fornecedor, o que é muito bom, mas que também tem o seu lado não tão bom, né? Porque aí você não sabe quem é bom, quem não é, com essas questões todas de mídias sociais, você posta o que... Porque se a pessoa é boa, se eu sou um bom vendedor, se eu sou convincente, um bom marqueteiro... Eu vendo até minha mãe, entendeu? E aí pode ser que eu venda minha mãe seja muito boa mesmo,
na execução e na prática, ou pode ser que eu seja muito boa de papo e não execute e não faça nada do que eu falei. Então, eu acho que uma assessoria, ela vai filtrando também, né? Muito quem é legal no mercado, quem não é. Eu tenho muitos amigos assessores, né? Eu faço parte de muitos grupos e a gente troca figurinhas, a gente fala quem está legal no mercado, quem não está. A gente une as nossas forças, porque isso é muito importante para proteger o nosso nome e os nossos noivos, né? Sim. Então, só concluindo a tua pergunta, porque eu viajo, tá, gente? Não, mas eu vou para lá, venho para cá, mas eu vou voltar. É isso, que isso aqui é um bate-papo. Não é de frente com o Edu, é o podcast, a gente tem que conversar mesmo. Mas eu vou para lá, mas eu volto. Eu tenho esse poder. Vai desviando uma volta ali. Mas, então, eu acho que é muito importante entender o que os noivos querem, né? Entender, brifar, alinhar as expectativas. Eu falo, quando um cliente me liga, vamos marcar uma reunião online, presencial, eu quero entender o que você quer e quero também entender hoje, né, depois de muitos anos e com um pouco mais de maturidade, no começo eu não pensava assim, mas hoje eu penso, quando eu converso com um cliente, se eu vou ser legal para você ou não. Porque tem clientes que vêm com uma demanda que é muito diferente daquilo que eu costumo fazer, né? Então, tem alguns desafios que eu amo e que eu vou, porque eu como pessoa, sou uma pessoa que me põe uma coisa difícil que eu vou amar fazer. Desafio, né? Eu adoro desafio. Fazer coisas que eu não fiz, ir atrás de coisas que eu nunca fiz. Não, mas vai dar certo, claro. Mas tem pessoas que vêm com uma demanda que às vezes, sabe quando não bate, e aí não adianta, porque eu não vou ser uma boa profissional para essa pessoa. Concordo totalmente, eu falo isso muito para minha equipe aqui. Nem todo cliente é nosso cliente. Nem todo cliente tem o perfil que a gente quer como cliente. Aí as pessoas falam, não, mas como assim? Cliente é cliente, você não pode escolher. Eu falo, não só posso como eu vou. Porque não adianta eu querer desfazer toda a minha estrutura para entrar no budget dele. Exato. Eu vou descaracterizar todo o meu serviço, toda a minha qualidade, para entrar num budget que não atende o meu serviço. E às vezes você não tem nenhum fornecedor para ele. Então é o que eu penso, eu vou ser péssimo. Então eu vou vender, ele vai me pagar aquilo que eu cobrei. E depois eu vou fazer o quê? Você não consegue ele tinha entregar. 10, ele vai pagar 100? E aí o que eu faço? Porque eu não tenho. Porque assim, gente, tem muita gente no mercado. A gente acaba nichando o nosso mercado. E não estou falando de dinheiro, de classe social, de nada disso, mas de alguma maneira você está dentro de um nicho, seja qual for, né? Sim. E aí dentro desse nicho eu preciso ver quando vem essa demanda, eu consigo atender e vai ser legal para mim, e vai ser uma experiência gostosa. Para o meu cliente, principalmente, muito mais para ele até do que para mim. Putz, eu tenho condição, vou adorar fazer esse casamento. Ai, não dá... ou às vezes também até pela parte, gente, emocional, porque a assessoria, diferente de alguns fornecedores, ela fica muito tempo com o cliente. É um serviço que vai, né? Vocês criam uma relação muito forte, principalmente com a noiva, né? O noivo, claro que existem as exceções, e quando eu falo aqui que o noivo não participa muito, já várias pessoas me chamaram a atenção e falam, não muito, mas os que participam também não deixam depois a noiva fazer quase nada, querem organizar tudo. Então eu sei que tem as exceções, mas... em via de regra, são as noivas. E elas criam um laço com a assessoria quase de família, assim, porque elas contam os problemas. Às vezes, quando briga com o noivo, elas vão desabafar. Elas vão desabafar com a gente. Meu noivo não está participando, eu discuti por isso. Ou é a família, ou é a sogra, é a mãe, a irmã dele, ou o que está acontecendo, porque o padrinho, porque a madrinha. Então, a gente acaba virando confidente. Sim. Eu me formei em psicologia, eu falo que eu uso muito a minha psicologia dentro do meu trabalho, porque... assim, a noiva, são as demandas das famílias e a gente tenta fazer aquele meio de campo, tenta mediar algumas situações para que fique confortável. Então, se também não tem uma empatia, não adianta. No começo, eu aceitava todo o cliente, porque é isso, você precisa crescer, você precisa fazer o seu nome, o seu portfólio, aprender. Só que acho que eu dei algumas cabeçadas e que eu falei, valeu a pena? Não valeu a pena, não foi bom para mim. Tenho certeza que não foi bom para o outro, porque não vou ser medíocre de falar, foi ótimo, tá? Estava maravilhoso, só eu senti aquele peso. Não, gente, foi assim, sabe, se arrastando
Então, hoje eu acho que eu tenho muita consciência disso, de entender, pô, deu liga, deu match ali, vamos embora. Não deu, não tem problema, porque tem tanta gente legal. Sim, e o mercado é muito grande. Eu falo pra todo mundo, não é porque você não fechou com a gente que você não vai fazer uma despedida. Exato. E não necessariamente que você não vai fazer uma boa despedida. É que a gente tem um perfil de atendimento que não encaixou pro que você procura. Mas não que você não fazendo com a gente, você não vai... nossa, se eu não me ajudar, eu não vou ter minha despedida. É isso, é que o nosso perfil de cliente é um. E eu tenho a sorte de ter feito administração de empresas como faculdade. Então eu já consegui, desde o começo, entender que nem todo mundo era meu público. E isso fez a gente dar poucas cabeçadas. Porque eu não queria abraçar o mundo. Portanto que todo mundo fala, nossa, por que você não abriu uma empresa de organizar viagens para grupos? Porque eu quero organizar despedida de solteira. Nossa, mas você tá pegando o nicho do nicho. Sim, mas é o nicho do nicho. Mas aí que tá A graça. a sacada, é a graça do negócio. Exatamente. E é algo que não tem. Não tem, então assim, vocês podem organizar a viagem? Posso, mas eu gosto da história. A viagem de amigos é legal, mas não tem a história da despedida de solteiro. Porque a despedida, você realmente tá fazendo... Eu falo, de grande diferença entre a despedida e o casamento, é que no casamento você vai ter 200, 300 pessoas, e muitos dali você não tem um contato próximo que, né, você vai olhar e falar, nossa, que saudade. Você é uma pessoa conhecida que meio que burocraticamente você não pode deixar de convidar. A despedida não. São seus melhores amigos, são suas melhores amigas, que estão no dia a dia dividindo momentos bons, momentos ruins. E o casamento é algo que a gente tá nesse inserido, é o sonho. A gente lida com sonhos. A gente lida com sonhos. Você também. Não. Porque a despedida é um momento. A É um gente tá momento inserido das no meninas universo. estarem entre as amigas, curtir, dos caras estarem entre eles e curtirem aquele momento deles. Eu acho o máximo o que vocês fazem. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma agência, uma empresa que fazia despedida, eu falei, meu Deus, que demais. Porque é um momento também super importante. Faz parte desse processo, né, do casamento. E eu acho falo, muito quanto bacana. mais a gente conseguir trazer novos serviços para o mercado de casamento, mais a gente está aumentando a cadeia. Porque a pessoa, nossa, eu já ouvi alguém falando assim, você está tirando dinheiro da festa. Eu falo, não, estou aumentando a cadeia. É isso. Eu estou fazendo as pessoas... Porque assim, ao contrário do casamento, que são os noivos ou a família que paga, a despedida, cada participante paga a sua parte. Então a gente está conseguindo fazer com que esse mercado cresça. Porque o fornecedor que eu uso para minha despedida, muitas vezes é o mesmo que muita gente usa para casamento. Fornecedor de bebida, bar, doces, porque muita despedida tem decoração, bolo, fotógrafo. Então tá todo mundo conseguindo aumentar o ticket médio, vamos dizer assim. Não, eu acho maravilhoso. De uma festa. Eu acho maravilhoso. Então, eu gosto... A gente trouxe aqui uma empresa de identidade visual para casamento. Ai, que legal. Eu achei mara, porque elas criam a identidade... Eu não sabia. Eu falei, o que é identidade visual? Ela, cara, tá no convite, tá na fonte, tá na decoração. Faz toda a diferença. E ela fala, o casamento tem que contar uma história. Do começo, do convite à lembrancinha. Exatamente. E a gente cria essa identidade toda do convite à lembrancinha para o casamento contar a mesma história. Para estar ornando com a roupa do noivo, para estar ornando com a decoração, com a mesa de doce, com a mesa de... Até com as coisas que tem... Casamento hoje, você tem as mesas que você precisa encontrar, né? Os padrinhos, a mesa tá 54. Fala, até nisso a gente tá com a identidade visual para contar uma história só. Sim. Há 20 anos atrás, Imagina. você não tinha isso. Eu acho que o mercado de casamento tem se desenvolvido muito com essa nova geração que está chegando de trazer... Porque a maioria das pessoas que a gente entrevista aqui que está trazendo alguma coisa de novidade são pessoas jovens. De 25, 27, porque que acabaram de casar. Têm ideias, ou porque acabaram de casar, porque, gente, é isso, tem ideias novas, essa roda gira, né? Então as coisas vão mudando, as coisas... E outra coisa que eu acho que também mudou bastante é que antigamente, sair desse tema, mas voltando à tua primeira pergunta, que é bem interessante também, não foi só a banda, o bar, o que mudou. O que mudou foi muito o perfil de quem paga o casamento, porque antigamente... tinha essa tradição dos pais da noiva terem que pagar, e ainda tem, claro, aquelas famílias mais tradicionais, e que eu não vejo problema nenhum se tudo bem para eles pagarem, que é importante. Mas eu tenho também um nicho muito grande de noivos que, se tem condição ou não, eles preferem, em muitos casos, ainda que tenham,
eles pagarem, porque aí eles conseguem fazer muito mais personalizado. Então eu falo, Bel, eu prefiro fazer, porque, sabe, minha mãe e meu pai não se metem. Quero que minha mãe participe, vamos levar lá para degustação da comida, lá do buffet, no docinho, né? Para ela se sentir participando, mas eu não quero que vou... É o meu casamento, eu não quero que convide todos os amigos. Então, se eu pago, eu falo, olha, você tem uma cota, né? Você pode convidar X pessoas, você X pessoas, e é isso. Então, eu acho que isso acabou mudando e deixando tudo mais fluido, sabe? Eu tô dando risada porque eu não tô nem perto de casar ainda, mas meu pai veio falar, no dia que você casar, você sabe que eu vou precisar convidar umas pessoas, né? E claro, eu vou fazer o cálculo de quanto custa cada convidado, eu vou te apresentar a conta. Ó, vai custar R$1.500 por pessoa. Sua parte é isso. Quanto você quer? Você quer 10? Transfere 15 mil pra minha conta e você pode chamar quem você quiser. Ele fez uma cara de tipo, é sério? Eu falei, é óbvio, sou eu que vou pagar meu casamento. Sou eu, né? Aí ele, a gente precisa conversar depois sobre isso. Eu falei, quando eu casar, a gente se estressa com esse assunto. Mas isso é uma coisa que mudou muito, porque as pessoas casavam muito mais jovens. Exato. Com 22, 23 anos, há 20 anos atrás era mais ou menos... Hoje se casa perto dos 30. Mais perto dos 30. E as pessoas perto dos 30 já estão com poder aquisitivo. E isso foi por causa disso que a gente nasceu. Porque se fosse há 20 anos atrás, as pessoas não teriam poder aquisitivo. Sim, ou tem que pedir pro pai, pra mãe, já tá gastando um rim ali com o casamento, ainda vai gastar. Exatamente. Então, mas é isso. Então eu acho que esse perfil mudou muito. Como eu te falei, claro que ainda tem essa questão, então não existe uma regra. Mas isso antes era uma coisa mais forte, né? Às vezes as famílias ficavam até sem graça, se não tinham condição. Mas... Então hoje em dia eu acho que a coisa tá mais gostosa, porque se eles têm, os pais às vezes ajudam, às vezes não ajudam, às vezes não eles pagam, enfim. Então, mas isso acho que mudou um pouco o perfil do casamento atualmente. E agora, indo um pouco mais para o nosso tópico de planejamento de casamento, quanto tempo antes é ideal começar a fazer esse planejamento? Boa também. Olha, não existe uma receita de bolo, tá? Não existe uma receita. Eu já fiz casamento em uma semana. Tá? Mas assim, eu acho que um tempo bom é aí 1 ano, e até um pouco antes, talvez até um ano e meio, mas 1 ano eu acho que é bom. Por quê? Porque eu acho que assim, você tem mais tempo. Vamos falar de 1 ano? Você calcula aí para 1 ano, você vai ter mais tempo para dividir os pagamentos. O pagamento é feito até a data do casamento. Até a data do pagamento. Em casamento, esse mercado, esse business de casamento funciona assim. Ah, mas eu quero pagar depois porque eu não vi ainda se o teu trabalho é bom ou ruim. Tá bom, vai ficar querendo. É assim que funciona. Eu ainda, às vezes, depende de quem é. Se a gente... Eu falo, tá bom, você quer me dar 10% um mês depois? Mas também não vou deixar mais que isso, porque o meu trabalho é durante esse tempo todo. Mas assim, vamos dizer que você tem 1 ano, você tem mais tempo para diluir esses custos e mais do que isso. Vou falar do mercado de São Paulo, tá? Que é onde eu mais atuo, embora eu faça muito Destination Wedding. Mas tem muitos lugares, ao mesmo tempo tem poucos. Né? É um mercado... Porque São Paulo é muito grande, tem muita gente. Então, o que acontece? Se você hoje falar, eu quero casar na fazenda tal, em setembro do ano que vem, com certeza não vai ter data. Então, aí você tem dificuldade para achar o local. Às vezes você quer um DJ X, esse DJ não vai ter a data. Às vezes você quer um assessor tal, esse assessor já não vai mais ter a data. Se é um assessor que você faz um casamento por data. Você quer o cinegrafista X, não posso. Então, eu acho que 1 ano é um tempo bom para você fazer com mais calma, dá tempo aí de se planejar bem. Mas nada impede, se você acha o lugar para fazer, ou vai fazer na sua casa, na tua fazenda, então, assim, você pode fazer num tempo menor, né? Mas também para convidar padrinhos, porque hoje, essa turma aí dos 25 aos 30 que tá casando, tem muitos amigos que casam. Então, sei lá, você vai casar, mas você tem mais meia dúzia de amigos que também vão casar. Aí você vai cuidar o padrinho não pode porque já é padrinho de outro, ou não pode ir no seu casamento porque já tem o casamento do outro amigo, que você nem falou com o amigo, mas tem... Porque isso acontece, eu vejo muito com os meus clientes. O fulano não pode ir porque ele tem outro casamento, meu padrinho vai no meu e depois ele tem que sair para ir para outro. Então, se você se planeja, você já manda um save the date, você já se programa e fica mais confortável para você e para o seu convidado também. Sim. E quais são as primeiras coisas que os noivos devem se preocupar em fechar? Bom, eu acho que primeiro ter uma data e o espaço.
seja só o espaço, e se for igreja, pior ainda, porque aí tem que conciliar. Pior ainda no sentido de conciliar dois... Vários casamentos. Porque você tem que pegar a igreja, a sinagoga, enfim, o local do espaço religioso com o espaço da festa. E tem que ter a mesma data. Então, eu acho que isso é primordial para começar. Depois, eu costumo dizer para os meus clientes, eu faço uma assessoria bem personalizada. Eu falo que é um trabalho boutique mesmo, que é personalizado. É customizado de acordo com a necessidade do cliente. Aí você vai falar, o que é isso? Eu vou te perguntar, quando eu for te conhecer, então vamos lá, você é meu noivo, eu vou falar, Edu, o que é mais importante para você? Qual o seu sonho? Qual o seu... Putz, DJ, música para mim é a alma da minha festa, então eu vou começar pelo DJ. Por quê? Porque eu sei que DJs maravilhosos, tem muitos, mas os mais maravilhosos se conta aí, né? Duas mãos no Duas máximo. mãos, 3 no máximo, né? E aí tem aquela questão do sonho. Meu sonho era que o DJ tal tocasse, se for o caso do DJ. Então, eu geralmente começo por aqueles profissionais que vendem data. Como eu vendo data. Então, eu começo por aqueles profissionais que vendem Que data. só podem ter um que evento só podem por ter um dia. evento por dia. Que seriam, não necessariamente nesta ordem. Aí a ordem vai ser a ordem que é importante para você. Tá? Por isso que eu quero te conhecer e é por isso que eu digo que o meu trabalho é personalizado. Mas quem seriam esses fornecedores? Seria DJ, banda, se você quiser alguma banda específica, foto, filme, é isso, basicamente. Porque buffet faz 2, 3, 4, tem uma oferta maior. Bares têm uma oferta também maior e eles fazem 2, 3, 4 eventos num dia. A não ser que você fale, não, a minha prioridade é o buffet, eu quero o buffet X. A igreja. Eu vou começar por aí. Precisa ser na Nossa Senhora do Brasil. Então, esse aí você vai casar daqui 2 anos. Porque pro ano que vem você não acha mais. Essa antecedência na Nossa Senhora do Brasil? Se não for mais. Caramba. Ou então Isso você que vai eles fazem achar 3, 4 casamentos às vezes, né? Eles fazem, às vezes, 3, 4 casamentos numa data. Mas, mesmo assim, você tem que ter uma antecedência gigantesca para a igreja. Você falou que faz muito casamento aqui em São Paulo, né? Eu faço bastante aqui, faço bastante nas fazendas interior de São Paulo, né? Itatiba, Morungaba, Janinuna, essas fazendas aí próximas aqui no interior. E faço muito na Ilhabela, no litoral norte, especificamente na ilha. Ilhabela, até onde eu sei, porque a gente faz algumas despedidas lá, a gente tem algumas restrições de som lá. Isso continua? Continua. Eu sei que a partir das 22... É assim, ó, o litoral norte até São Sebastião, de Bertioga até São Sebastião, existe uma lei que só pode barulho até meia-noite. Na Ilhabela pode até as 2 da manhã. Porém, os lugares da Ilhabela que são ao ar livre, não ao ar livre, mas aberto, cobertos mais aberto, você pode ter barulho no lado externo até as 22 horas. Então, você pode fazer fora até as 22 e depois você faz uma transição e põe uma pista dentro e uma fora. Então, se você tem banda, você pode fazer a banda fora. Então, geralmente, o casamento na praia é 4 da tarde, 3, 4 horas, para pegar o final do dia. Então, você começa, que seja 4 ou 4 e pouquinho, porque sempre atrasa, faz a banda às 6, 7 horas da noite, ou que seja 8, que geralmente a banda toca 1h30, 2, porque 10 horas tem que parar. E aí o som mecânico geralmente vai para dentro porque você controla melhor. O som mecânico você consegue controlar melhor os graves do que a banda. E caixa de som virada para um lugar Eu específico. fiz outro dia um casamento no lugar da Ilhabela e o dono me ligava. Manda baixar, tá muito alto. Eu falei, como que eu falo pro baterista bater mais fraco? Não dá, gente. Né? É complicado. Então, casamento... E eu falo isso sempre para os noivos quando eles chegam em mim. Meu sonho é casar na praia. Tá legal. Mas vamos lá. Você tem consciência do horário? O horário é esse. Você tem ciência de que você vai casar na praia? Você quer casar na praia? Vai passar o cara vendendo sorvete, Você não pode a fechar mulher a praia, de biquíni, a tia que vende lá a canga, a roupinha, o cara do queijo coalho. Eu não posso fechar a praia. Então, assim, você tem que ter essa consciência. Você escolheu? Mas eu não quero. Então... sabe, ou você muda o seu pensamento ou muda o lugar, porque é complicado. Você quer casar pé na areia, legal.
no dia do seu casamento, vamos olhar a tábua de maré. Como que vai estar essa maré? A maré está alta ou está baixa? Porque se a maré estiver alta, você não consegue fazer esse casamento pé na areia como você quer. Previsão do tempo. Então, assim, a gente consegue resolver muitas coisas, mas assim, se chove, tudo bem, eu posso pôr uma cobertura, mas a cobertura tem um custo muito alto dentro dessa linha de fornecedores. Cobertura é algo bem caro. Para fazer uma cobertura bacana, para casamento, que não seja aquela coisa de pirâmide e tal. Uma coisa mais legal, né? De casamento, mais bonita. Então, eu acho que você tem que pensar sempre nessas questões. Isso eu avalio muito com os clientes que chegam em mim, se eles querem. E aí, quando eles querem, lógico que a gente vai fazer o nosso melhor, e, né, dar o sangue ali para fazer dar certo da melhor maneira possível, sempre tentando aí arrumar os imprevistos. Eu já fiz casamentos na Ilhabela que a balsa parou, porque a Ilhabela, quando venta, a balsa para. Chuva não para a balsa, mas vento para. Então, eu já fiz casamentos que a noiva estava me olhando, sei lá, o casamento era 4h, 2h, o padre me ligou, que estava na fila da balsa, já 2, 3 horas, a balsa parada, a noiva me olhando, tá tudo bem? Eu, branca, assim, ó. Não, tá tudo ótimo, e tipo, arranjando um barco para ir buscar, e assim, olha, fulano, padre, para, volta, sai da fila, para no tal lugar, tem um convento assim, uma pressa, estaciona o carro, vai chegar um bote, porque eu já peguei padre de bote e de barco. Porque nem sempre a gente consegue a melhor condição. E quando foi de bote, padre, o senhor tem um saquinho, amarra a Bíblia, amarra a batina, que o senhor vem com emoção. E vai descer e desceu na areia, entendeu? Isso já aconteceu. E não foi nem uma, nem duas e nem 3 vezes. Eu já fiz casamento que teve chuva e caiu barreira. Então, chega ao casamento como? De barco. Então, assim, tem que ter muita experiência também. O profissional que vai se arriscar a querer fazer ele não tem o domínio do lugar. Não, esse seu relato me faz lembrar quando a Camila Pittini da Casar teve aqui, ela falou que se os noivos pagassem o assessor no final, eles pagariam muito mais do que pagariam o dobro. Porque assim, a noiva não tem noção de tudo que está acontecendo e tudo que você está absorvendo para ela não ter uma preocupação. Porque como o problema não chega nela, ela fala, foi tranquilo, nem deu problema, né, Mel? Foi tudo muito tranquilo no meu casamento, né? E a pessoa não tem noção de como isso... Eu já tive um casamento numa fazenda no interior, que os convidados começaram a chegar e a gente contrata empresa, né, de segurança, limpeza de toalete, o vassourinha, que é o cara lá que vai ficar varrendo os teus drinks, que você deixa cair depois de uns drinks no chão para ninguém se cortar. É uma empresa de zeladoria, vamos chamar assim, de serviços. E os convidados começaram a chegar e não chegavam. O valet manobrista, eu desesperada no rádio para minha equipe, gente... vamos tentar manobrar, ou então a gente põe alguém da equipe para, pelo menos, orientar onde os convidados manobravam e nunca chegava a empresa, eu ligava e nada. Bom, eles capotaram, tiveram um acidente na van, que vinha todo mundo, era uma empresa de São Paulo, que levava essa equipe de serviço para lá e não chegavam. Só que eu fiquei sabendo isso 2 horas depois que começou o casamento, e eu, assim, desesperada. Era um casamento para 300 pessoas, carro chegando, eu não tinha ninguém no banheiro, fui lá para o buffet, pelo amor de Deus, eu sei que seus garçons não tem que fazer esse tipo de serviço, mas eu preciso de alguém no banheiro para limpar, para trocar, para deixar bonito, eu preciso de alguém que me ajude a estacionar os carros ali, pelo menos quando eu estiver com a minha equipe fazendo a cerimônia, e sorrindo, desesperada, fazendo cara de paisagem. Já tive o casamento na Ilhabela que entrou assim um temporal e a cobertura levantava, aquele vento destruindo o casamento e eu sorrindo, fazendo a coisa dar certo. Todo mundo, tá um vento, né? Não, tá tudo ótimo. A brisa, pô, que vento. Brisa, né? Então, assim, a gente passa por cada uma, que é isso. Se a pessoa vai pagar depois, e depois os noivos geralmente falam, a gente não imaginava a quantidade de coisas que a gente acaba tendo que absorver. E eu acho que esse é o grande problema do nosso mercado, porque as pessoas só têm noção do nosso serviço quando acaba. E eles não vão contratar de novo, porque ele não vai casar de novo. Exato. Esse é o grande problema, porque se a pessoa casasse todo ano, a segunda vez, ele não ia nem pensar 2 vezes em contratar uma assessoria. Ele ia falar, então, aqui, ó, a primeira coisa. Porque como eles só conseguem entender a dimensão no final, eles já não vão casar. Exatamente, porque o assessor, se você for pensar,
É a pessoa, é o profissional que mais trabalha. Por quê? Você começou em um ano, você trabalhou lá 12 meses, né? Porque você fica à disposição. Você tem 30 linhas ali de fornecedores para contratar, para analisar contrato, para negociar, depois para administrar, na execução, para fazer toda a logística, para que aquilo funcione. Todos os problemas, é o que eu falo, eu escuto um monte de elogios, que às vezes nem são meus, é da equipe, mas também se dá uma coisinha errada, a culpa é sempre do assessor. E você tem que se virar, porque a gente está na linha de frente. E nem estou falando que é errado, mas assim, é muito trabalho. E responsabilidade. E responsabilidade. Enquanto tem outros fornecedores que cobram 5 vezes mais do que eu cobro, para ficar lá 8 horas e tudo bem. E vai embora, fica... Mas tudo bem, esse é o jogo, sim, essa é a roda, e não estou nem reclamando, mas eu estou falando isso para tentar exemplificar aqui, ser mais didática, no quanto as pessoas não dão valor para serviço. Total. Você sabe, porque vocês fazem o serviço. Total. As pessoas não dão valor para o serviço. E, gente, serviço faz toda a diferença, né? Preço é uma coisa, né? É o número e valor é o que está agregado dentro daquilo tudo. O serviço é intangível. Eu sempre dou exemplo de um celular. É fácil falar, virar para você, tá, isso aqui custa R$9 mil. Por quê? Porque ele tem a função ABCD, a pessoa consegue tocar e falar, é verdade, nossa, é isso. Esse aqui tem a câmera X. Tá aqui, é palpável. O serviço não. O serviço é uma coisa intangível. Então a pessoa, ela só vai entender vivendo. Exato. E ela só vai viver meses depois. Meses depois. Ela só vê o resultado meses depois, ou durante, ou no dia, quando... e geralmente se acontece alguma coisa, porque também às vezes se não acontece nada, a pessoa... Sim. Talvez nem perceba tanto a diferença que você fez. O papel, eu utilizo o exemplo da assessoria como árbitro de futebol. Se ninguém percebeu que você estava lá, é que seu papel foi bem feito. Exatamente. É isso aí. E essa é a injustiça do trabalho. Porque as pessoas só vão entender que o seu trabalho é muito bom se eles não perceberam que você estava lá. Exatamente. Que ruim para quem presta um ótimo trabalho. Eu brinco às vezes com a minha equipe, eu falo, gente, a gente tem que assim, fazer o nosso melhor, as pessoas têm que saírem super satisfeitas, perceberem que essa festa foi maravilhosa, mas a gente tem que, tipo assim, ser transparente, entendeu? É um abacaxi, né? É isso. Então, por mais que por dentro você tá morrendo de medo, por fora você tem que parecer... Sempre sorrindo, sempre fazendo dar certo, sempre, enfim... tentando aí driblar tudo. Então, eu tenho inúmeras histórias. Né? Qual o tamanho da sua equipe em um casamento? Depende do número de convidados e depende da demanda dos noivos. Como assim? Então, uma média. Um casamento para umas 200 pessoas, eu gosto de trabalhar pelo menos em 5 pessoas. A partir de 200 a 250, eu trabalho com uma equipe de 5 pessoas. Passando até 300, eu trabalho com 6 pessoas. E assim vai. Eu nunca trabalho, Bel, com menos de 4 na minha equipe. Tem assessores que trabalham com menos e tem assessores que trabalham com muito mais. Mas eu acho que assim, não adianta pegar uma equipe gigante, mas não ser coesa, não ter sinergia entre equipes. Você pega um monte de freela e vamos fazer minha equipe aqui, ninguém se conhece, você enche de gente. Por quê? Porque num casamento tem momentos cruciais ali, específicos, onde a demanda é gigante. Então, quando começa a cerimônia, a gente tem muita demanda. Durante a cerimônia também, porque é muito tenso, né? Não dá para não dar certo, né? E tentar consertar, porque é aquilo. Depois essa transição entre a cerimônia, que os casais fazem as fotos e tal, e a reentrada dos noivos na festa, também é uma área, um momento tenso, porque você está lá com os noivos, com as fotos, com os padrinhos, ao mesmo tempo o DJ, a música, a banda, começou o serviço de bar, de comida, você precisa olhar se está tudo bem, as pessoas pegando os seus lugares, que nem sempre tem lugar para todo mundo, aliás, hoje em dia quase nunca tem lugar para todo mundo, aí alguém te xingando que ficou sem mesa, e ficou mesmo, porque não tinha lugar para todo mundo, e, enfim, então esse horário é um horário de muita demanda. E aí tem os momentos protocolares, mas depois disso, administrar, lógico que você vai olhar a limpeza, a gente vai olhar desde o valet, manobrista, limpeza, equipe de banda, equipe de som, comida, recolha, se está tudo limpo, banheiro, mas você tem mais tempo, né? Então não adianta estar com uma equipe gigante, porque depois você fica lá, um monte de gente ociosa, né?
Aí você fica criando histórias, fazendo fofoca, você gera um custo para o noivo, porque você tem que pagar alimentação dos staffs durante os eventos é sempre por conta do noivo. Então, assim, você gera um custo que não precisa. E se você tem uma equipe muito pequena, nesses momentos, os mesmos que eu acabei falando, você não tem braço, porque na hora da cerimônia eu preciso de braço. Porque, assim, tem a daminha. Hoje em dia também as noivas põem 10 crianças, né? O último que eu fiz tinha 10. Então, assim, são 10 crianças de todos os tamanhos, você precisa segurar aquelas crianças, você precisa pôr os padrinhos em fila, explicar o cerimonial. Ao mesmo tempo, a noiva está entrando, está chegando, você precisa ajudar o noivo, olhar se a festa está... Se está tudo bem, está funcionando, pronto, porque daqui a pouco, né, começa, está tudo montado. Então, olha a luz, olha a som, olha isso, olha aquilo. Então, é uma infinidade. Bate a cerimônia com o padre, bate a cerimônia com o coral ou com o músico, seja com quem for. Então, tem momentos que a gente precisa de braço. Então, eu não consigo fazer com menos de 3 bem feito. Mas aí depende. Eu já fiz casamentos com 10, porque se a pessoa quer lugar marcado... eu quero fazer um casamento com todo mundo com lugar marcado. Então, eu preciso de uma equipe maior. Mas aí eu também não deixo a equipe a festa inteira. Eu pego uma equipe X, deixo de X a X horas para fazer a recepção, até todo mundo sentar, por exemplo, achar os seus respectivos lugares. Aí eu dispenso uma parte de equipe, mas eu sempre fico aí uma média de 5 pessoas. Porque é uma festa muito grande. É muita coisa acontecendo, são muitos fornecedores. E a minha equipe, assim, eu tenho pessoas da minha equipe que estão comigo há 11 anos. Então, assim, no olho, as pessoas já sabem. O mais novo está comigo lá, acho que há 3 anos. Então, a gente já se conhece, já se conecta, porque eu acho que isso também é muito importante. Da mesma maneira que eu preciso ter essa sintonia com o casal, eu preciso ter com a minha equipe. Sim. Porque eu sozinha não faço nada, tá? Eu faço esse planejamento, eu tenho alguém no dia a dia que me ajuda, claro, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, mas eu consigo dividir meu tempo, né? Se eu tenho esse prazo para fazer. Agora, no dia, é impossível. Eu preciso ter uma equipe e todos são importantes. Eu não sou mais do que ninguém no dia. É todo mundo igual. Tanto da minha equipe quanto de todos os fornecedores, né? Então, desde do menino da limpeza, do banheiro, ao DJ, ao buffet, todo mundo é importante. Porque o sucesso de um é o sucesso de todos dentro do casamento. Porque, às vezes, você tem, sei lá, uma comida maravilhosa, a bebida está uma porcaria. Ou você tem uma comida linda e a música está ruim. Ou uma música maravilhosa, mas o resto... Então, o legal é que tudo esteja bom. Não precisa ser o nome, o renome, o sobrenome, mas eu acho que precisa ter uma coerência, né? Um equilíbrio entre os fornecedores para que tudo fique muito bacana. Total. Bel, a gente está chegando no final do nosso, literalmente, bate-papo, porque eu praticamente nem fiz as perguntas aqui, a gente foi conversando, foi vindo dúvidas e a gente... muito, né? Mas eu brinco que eu prefiro as pessoas que fogem do script, porque vira um negócio fluido. Senão a pessoa... Eu pergunto, a pessoa responde. Aí vira uma entrevista. E o objetivo do podcast é realmente esse bate-papo, porque às vezes você vai trazer coisas que eu nem pensei que vão agregar muito mais do que as perguntas que eu tinha elaborado aqui pra gente conversar. E eu acho que é isso que é a graça do podcast, a gente conseguir agregar conhecimento, principalmente para os noivos, para eles realmente cada vez mais tomarem as melhores decisões e fazer esse mercado realmente crescer. Então, muito obrigado pela participação. E eu quero que você deixe seus contatos. Quem agora ouviu e falou, eu quero a Bel como minha fada madrinha. Como que te acha? Como que faz para entrar em contato com você? Bom, vou deixar meu Instagram. Deixe o que você quiser. Eu acho que é o mais fácil de acesso. Meu Instagram é Bel Benkler Eventos. Estou super à disposição aí para tirar dúvidas também. Às vezes os noivos têm dúvidas, não necessariamente querem me contratar. Claro que me contratam, mas às vezes é isso. Você tem uma dúvida, você quer saber de algum lugar. Tem pessoas que precisam mesmo disso, então eu estou super à disposição. E obrigada. Eu que agradeço. O convite, foi um prazer. Não respondi todas as perguntas, mas espero ter respondido algumas coisas que tenham agregado aí de alguma forma para quem estiver assistindo a gente. Não, mas tenho certeza que foi melhor o bate-papo do que as perguntas que eu tinha todas elaboradas aqui. Agora eu tô curiosa, depois eu quero ver. Pode. A gente marca um próximo para a gente terminar essas perguntas aqui. Quero responder. Que é isso. Mas, de novo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E agradecer também a você que ficou até o final. Não deixa de compartilhar nosso conteúdo, mande para suas amigas, deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal.
Acompanhe nossas redes sociais. Nosso Instagram é @pod.mary. Nosso TikTok é podmary, tudo junto. E o nosso site é www.podmary.com.br. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Hangover. Então, você que quer organizar uma viagem de despedida de solteiro, seja ela para dentro ou fora do Brasil, entre em contato conosco. Nosso site é www.agenciahangover.com. E a Blue de Mer, que está sempre com a gente desde o primeiro episódio. Os melhores vinhos do sul da França, sejam eles rosé, brancos ou tintos. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Entra aí no site deles, no Instagram, que vocês vão adorar. E aguardo você na semana que vem.